Não é de hoje que vem sendo falado que o INSS é uma bomba prestes a explodir. Isso não é novidade. E nós estamos percebendo aí que está se tornando cada vez mais insustentável. Hoje a gente vai estar falando aí sobre o roubo que aconteceu recentemente no INSS e também a gente vai estar falando sobre o modelo, sobre o modo como o INSS funciona e o porquê que ele não vai se sustentar ao longo do tempo mais. A gente teve aí recentemente, dias atrás, a notícia sobre o roubo, a fraude que aconteceu no INSS, né? E aí foram mais de 6 bilhões de reais que foram desviados, roubados, fraudados e todo tipo de mau adjetivo que possa vir à tua cabeça nesse momento. A Polícia Federal, ela afirmou que teve algumas associações que ofereceram serviços para aposentados e cadastravam as pessoas sem a autorização delas, utilizando autorizações falsas, né? Como reconhecimento facial. Eles utilizavam a foto das pessoas, que eram pegas em redes sociais para falsificar um reconhecimento facial através de câmera. Inclusive o presidente do INSS ele foi demitido depois que teve uma operação policial na outra semana, na semana anterior, que teve afastamento de vários servidores públicos e prisão de alguns suspeitos que tinham a ver com essas entidades que estavam sendo investigadas, né? E como que funcionava, né? Essas entidades elas ofereciam um pagamento, uma propina para os servidores do INSS, para o pessoal que trabalha lá dentro do INSS para que eles pudessem obter os dados pessoais dos aposentados, dos pensionistas. E aí eles utilizavam informações falsas, foto, documento falso. E aí eles utilizavam assinaturas falsas dessas pessoas, como eu mesmo falei antes, ali dei um exemplo de que eles utilizavam fotos das pessoas, né, na hora de fazer o reconhecimento facial. E depois que essas pessoas elas já estavam cadastradas, elas passavam a ter descontos diretamente na folha de pagamento da aposentadoria. E em muitos casos ali, né, o pessoal já é idoso, não se atenta tanto a como que as coisas acontecem, então eles nem percebiam que eles estavam associados e às vezes nem percebiam os descontos na folha, né? Muitas vezes a pessoa vai perceber isso aí meses depois, né? Mas também tem registros aí de aposentados, de pensionistas aí que no mesmo dia que eles foram filiados em mais de uma entidade, um erro de grafia, né? Erros de escrita, e isso apontava como fraude. E houveram outros servidores aí do INSS aí que eles foram afastados pela justiça por conta de serem suspeitos, né? E dentre eles daí está o próprio presidente do INSS, teve o procurador-geral do INSS, coordenador geral de suporte ao atendimento ao cliente, diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, e a lista tem várias pessoas envolvidas nesse esquema. Na descrição eu vou estar deixando até um link aí com algumas reportagens aí que vocês podem estar vendo aí com maiores detalhes sobre essa fraude do INSS. E logicamente, né, depois que teve esse estouro, todo esse rebuliço aí por conta dessa operação, várias pessoas estão sendo descobertas. Mais uma vez aí o nosso digníssimo presidiário, ele suspendeu todos os descontos, né, e prometeu que vai ter devolução dos valores. E isso tá certo, tem que devolver mesmo. A questão é que eu não tô vendo ser falado, da maneira que deveria sobre o irmão dele, que está sendo tido também como suspeito por fazer parte dessa fraude do INSS. Do Ministério da Previdência também, Carlos Lupi, que já tinha reconhecido que estava tendo movimentações estranhas, que ele tinha sido alertado sobre o aumento de descontos, praticamente todos não autorizados, nas aposentadorias e nas pensões, e levou mais de um ano para que ele tomasse as providências necessárias, mas ele diz que não houve omissão da parte dele. E eu quero saber aí de mais um detalhe, é sobre o Frei Chico, irmão do nosso digníssimo presidiário Luiz Inácio, que ele tem um sindicato. O irmão do Lula, ele tem um sindicato. E, segundo aqui o jornal Metrópolis, o sindicato do irmão de Lula, ele podia fazer os descontos nessas folhas de pagamento de INSS sem precisar ter a biometria da pessoa em questão. É o tal do sindicato, o Sindinap. Ele teve o aval da direção do INSS para fazer esses descontos sem precisar cumprir uns requisitos de validação de identidade. Esses detalhes aí que são importantes. E agora eu quero ver
o nosso digníssimo presidente conseguir tirar o corpo fora quando o próprio irmão está envolvido nesse esquema. Fica mais difícil, né? O tal Frei Chico, cara, que apelido escroto, meu Deus. Ele é o vice-presidente dos sindicatos, né? Então, eu aposto que ele estava muito bem a par do que estava acontecendo dentro desse sindicato. Afinal de contas, ele não era qualquer um ali dentro, né? Inclusive, aparentemente, essa família, ela é só feita de sindicalista e de vagabundo, né? É só gente que não quer trabalhar, que não sabe o que é trabalho, né? De trabalhadores só tá no nome do partido, né? E o Sindinap, ele é só uma das 11 organizações que estão sendo investigadas, né? Um dos 11 sindicatos que estão sendo investigados, existem outros 10. Mas agora, a gente finalizando aí em partes sobre esse assunto do rombo do INSS, a gente vai falar agora aí sobre o como estável ou instável, né, que o nosso INSS ele pode ser daqui para frente. Inclusive ele já está assim há muito tempo, né? A gente pode perceber isso aí porque quanto mais tempo passa, mais eles aumentam os pré-requisitos para que tu consiga se aposentar. E o principal requisito aí que muda é a idade, né? A gente está se aposentando aí cada vez mais tarde, cada vez tendo feito mais aniversários, né? Porque uma coisa que eu sei que não é todo mundo que entende como funciona sobre o funcionamento do INSS é que cada vez que tu tem um desconto ali na tua folha de pagamento relacionado ao teu INSS, não é como se o desconto que tu tá tendo ali na tua folha de pagamento, ele está sendo guardado para que tu possa usar no futuro, na tua aposentadoria. Não é dessa forma que funciona. A maneira que funciona é a seguinte: as pessoas que têm o desconto do INSS em folha hoje, esse dinheiro ele está sendo usado para sustentar as pessoas que estão aposentadas hoje. Ou seja, tem que ter uma proporção, uma simetria entre aposentados e pessoas que estão trabalhando de maneira ativa. Só que através do tempo, esse modelo ele foi ficando cada vez mais ineficaz, porque hoje em dia a tecnologia relacionada à saúde ela já mudou bastante. A nossa expectativa de vida ela está cada vez mais alta. Só que em conjunto com isso, com as pessoas envelhecendo cada vez mais, tendo uma expectativa de vida maior do que de anos atrás, a gente faz com que a gente tenha cada vez um número maior de aposentados, de pessoas que precisam desse benefício da aposentadoria do INSS. Mas junto disso, a gente tem também uma queda na taxa de natalidade, ou seja, existem menos crianças, menos famílias se formando também. E como eu já expliquei anteriormente, como a parte que está ativa, trabalhando, ela é responsável por bancar a aposentadoria desse pessoal todo aí que já está aposentado, e a gente não está mais numa proporção saudável entre aposentados e contribuintes. Eu acredito que a gente não vai conseguir mais sustentar tanto assim nesse modelo por tantos anos. Vai acontecer alguma reforma tributária ou vão começar a tirar dinheiro de outros setores para poder continuar bancando a aposentadoria dessa galera toda aí, ou o pior cenário possível aí vai ser que essas pessoas elas simplesmente parem de receber, elas não recebam nada e fiquem sem condições dignas de viver. E o Brasil, inclusive, já é a quarta queda consecutiva na taxa de natalidade em 2022. Isso aí já é uma opinião minha, né? Mas eu acredito que o estímulo para se ter filho, ele vem se tornando menor nas pessoas justamente por conta do custo de vida. Esse é um dos principais motivos, porque o custo de vida ele vem aumentando muito aqui no Brasil. Então, um conselho que eu dou para todo mundo aí, né? Inclusive, eu tenho isso para mim mesmo, é que olhando as coisas da maneira que elas estão nesse momento, eu não espero que eu vá conseguir me aposentar quando eu tiver mais velho. Certo? Eu acho que cada pessoa, dentro do possível, deveria conseguir se preparar por conta própria, para a própria velhice. Não esperem nada do governo, porque não existe nenhuma garantia de que a gente vá se aposentar. A situação ela vem piorando cada vez mais e a gente não pode viver numa incerteza até o fim da nossa vida, esperando que o governo faça algo por nós. Aprendam a investir, aprendam a poupar dinheiro. Aliás, eu vou estar deixando também na descrição aí algumas recomendações de livros que podem ser interessantes e que vão ajudar vocês justamente
a melhorar nessa parte na vida de vocês. De preferência, aprendam a investir no exterior, não invistam só no Brasil. E eu também fiz um vídeo falando sobre se vale a pena investir no Brasil, quais os riscos e também quais as vantagens de investir no exterior numa moeda mais forte. E para quem está interessado, o vídeo está logo a seguir.